Então, sejam muito bem-vindos ao estudo deste livro, Poder Feminino, da Bethany Webster, que a gente vai aprofundar nas próximas semanas, toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, das 8 às 8h40. Então, eu fiz o estudo desse livro e quero trazer para vocês aqui tantas informações principais, né, que ela trabalha nesse livro. A gente vai aprofundar um pouquinho, também com os meus estudos de visão sistêmica, né, de neurociência, espiritualidade, física quântica, a gente vai abordar aqui também. Então, eu espero que agregue bastante para vocês aí e espero que seja uma jornada bem gostosa, que traga bastante insights para a gente, né? A ferida materna, ela faz parte de todos nós, tanto as mulheres quanto os homens, tá? Não é algo só das mulheres. E nós praticamente não falamos disso, né? Nós falamos muito, principalmente hoje na sociedade, a gente fala muito sobre as mulheres serem independentes, serem fortes, serem guerreiras, enfim, e pouco se fala das dores, né? Quais são as nossas dores, o que que aconteceu com a gente nesse processo, por que que a gente chegou nesse lugar, né? E o que que está envolvendo tudo isso, né? O que que tem por trás de tudo isso. Então, a Bethany, ela fala isso com bastante propriedade e eu vou trazer um pouquinho para vocês, tá? Então, sem muitas delongas, vamos começar. Primeiro temos uma introdução, obviamente, né? Como todo livro, nós temos uma introdução da autora. E o que que ela fala aqui? Tá? Ela conta o seguinte, que ela começou esses estudos, ela é psicóloga formada, tá? E ela começou esses estudos porque ela entendeu que tinha alguma coisa de errado no relacionamento dela com a mãe dela. Falou, tinha alguma coisa errada aqui. Eu tinha um vazio, eu tinha um buraco, ela se sentia muito perdida, ela se sentia muito desconectada, ela se sentia muito vazia. Então, ela entendeu que ela precisava aprofundar um pouco nisso. E ela conta nesse livro o seguinte, que ela deixa bem claro o seguinte, ela fala, olha, esse livro foi escrito através das minhas percepções como uma mulher branca, de classe média, nascida na Nova Inglaterra, em que tinha uma casa com boa estrutura, um colégio com boa estrutura, eu tinha férias, eu tinha uniforme, eu tinha tudo. Mas dentro da minha casa parecia que era um campo de guerra emocional. Então, ela deixa bem claro isso. Ela fala também sobre as culturas, sobre a ferida materna cultural, que a gente também tem uma questão racial, de preconceito, enfim, tudo isso tem, tá? E a gente vai aprofundar isso ao longo dos estudos, mas ela deixa bem claro que esse livro é uma visão dela sobre a ferida que ela viveu e depois de todos os estudos que vieram depois. Ela estuda, quando ela fez esse livro, 2022, ela fala, já são mais de 22 anos estudando sobre isso, né, aprofundando nessa minha ferida e trabalhando também outras mulheres. E esse livro traz, então, uma visão global, vamos dizer assim, sobre essa ferida materna, ok? Ela conta que em 2013 ela resolveu lançar um blog para falar sobre a ferida materna, porque ela falou assim que pouco se falava sobre isso, né? Naquela época, gente, a gente está falando de 2013, a gente fala daquela época, 12 anos atrás, naquela época, totalmente diferente de hoje, né? Ela conta que haviam mulheres, terapeutas, enfim, que falavam, psicólogos e tal, que falavam sobre questões femininas, mas pouco se falava sobre o termo ferida materna. Então ela abriu um blog e começou a falar sobre isso, e o blog dela simplesmente explodiu, viralizou total lá. E por ressonância, e a gente entra numa lei universal, né, a lei da ressonância, por ressonância, ela começou então a receber convites. Então, o primeiro convite que ela recebeu foi assim: ela estava viajando para Barcelona, e do nada chegou um e-mail de uma mulher de lá pedindo para traduzir um artigo dela para o espanhol, para ela poder fazer um workshop para mulheres lá. E aí, de repente, ela fala que assim, de repente ela se viu viajando o mundo inteiro fazendo essas palestras, e o quanto ela notava assim que as mulheres chegavam nas palestras tensas, né, apreensivas, ansiosas por aquele conteúdo, enfim, né, por estar entre mulheres e não entender muito bem o que que seria falado ali, e sair de lá com leveza, assim, elas saíam mais
radiantes, assim, mais felizes, mais leves mesmo, né? E uma das coisas que a gente preza muito aqui nesse Instagram é reaprender a ser leve, enfim. E aqui a gente está falando sobre ferida materna e isso tem tudo a ver, tá? Mas ao longo também a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso aí, certo? Ahn, Continuando, então, esse livro, então, é fruto de um meticuloso trabalho de mais de 2 décadas, ela fala assim, né? De várias décadas para nós. Um presente, né? Um verdadeiro presente. E aqui ela fala o seguinte, né? Que ela percebeu que um dos indicadores das mulheres estarem curando sua ferida materna é uma crescente vontade de interromper e transformar a normalidade. Um poderoso desejo de serem verdadeiras, autênticas e de viverem a vida em seus próprios termos. Então, isso é o que move as mulheres a buscarem essas respostas, né? A curar essas dores. De onde vem tudo isso? Por que que eu sinto esse vazio? Por que que me sinto tão perdida? E curar a ferida materna é um dos caminhos para isso. Certo? Tudo bem até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, vai mandando aqui para mim, tá? Vai mandando as suas mensagens e a gente vai conversando, interagindo enquanto isso, ok? Isso aqui eu já falei para vocês. Primeiro, ela vai abordar, então, a questão da ferida materna, como que ela chega em nós, né? Como que ela atua no nosso lado pessoal, porque ela diz o seguinte, que tem o nosso lado pessoal, tem um lado social também, então, como a ferida materna atua em várias esferas, vamos dizer assim, tá? Então, primeiro, ela se concentrou na aparência, onde que atua em nós, tá? Não é sobre culpar as nossas mães, isso é muito importante a gente deixar claro, porque quando a gente fala sobre ferida materna, nós estamos sim falando sobre o nosso relacionamento com a nossa mãe, tá? Ferida materna, mãe. Maternar, mãe. E aí as mães sempre falam assim, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, sim, nós temos uma questão muito importante com a nossa mãe. No Reaprendendo a Ser Leve, por exemplo, a gente vê sobre isso, né? Principalmente quando a gente estuda lá no nosso primeiro setênio, do 0 ao 7, em que durante até por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, a gente nem sabe que a gente é gente. A gente pensa que a gente é a nossa mãe. Então, sim, existe uma ferida grande ali em relação à nossa mãe, mas esse estudo não é sobre culpar a nossa mãe, tá? Porque quando a gente culpa o outro, a gente se torna vítima, e no lugar de vítima a gente não tem o que fazer, ok? Então, na verdade, é um estudo, é entender por que que isso acontece, entender até a nossa mãe, inclusive, tá? Então, esse livro ele explica como se manifesta isso na vida e tem orientações práticas e exercícios após o final de cada capítulo. Então, não acho que a gente vai simplesmente estudar aqui, falar e sair daqui sem exercício, não, tá? Assim como no Reaprendendo a Ser Leve, no final de cada módulo tem exercício, aqui também, cada live vai ter exercício. Você estava achando que é só ouvir live, né? É também, tá? Existem outras coisas adjacentes, né? Então, assim como o nosso relacionamento com a nossa mãe cria uma ferida materna, existe uma ferida materna social, em que a sociedade exige que as mães sejam de uma certa forma, também exige que as mulheres sejam de uma certa forma. Isso cria uma outra ferida materna, tá? A forma com que os pais, o pai mesmo, o pai se relaciona com a filha, também pode criar uma ferida ali. Então, existem outras situações adjacentes e que também serão abordadas ao longo do estudo, tá? Para vocês saberem, ok? Que mais, que mais, que mais? Uma breve amostra do que ganhamos ao curar a nossa ferida materna. Aqui eu gostaria de colocar um parêntese aqui sobre a minha opinião pessoal, tá? Eu, Aline Guardiano, aqui hoje, na data de 12 de janeiro de 2026, tenho uma visão sobre essa coisa de curar uma ferida, tá? Eu acredito que a ferida materna, por exemplo, é uma ferida em que nós podemos trabalhar ela, nós podemos nos tornar mais consciente dela, nós podemos tratar ela, vamos dizer assim, tá?
Mas eu não acredito na cura completa de uma ferida materna, assim como não acredito na cura completa de uma ferida emocional, como, por exemplo, ferida de rejeição, abandono, humilhação, traição, etc. Ok? Eu acredito que essas feridas são nossas e eu entendo como se fosse algo que eu machuquei aqui que ficou uma cicatriz, tá? Então, eu acredito que quanto mais a gente cura, mais essa cicatriz fica fortalecida, ela fica menos dolorida, vamos dizer assim, já fica mais resistente, tá? Eu já sei lidar com ela. Mas eu acredito que quando chega uma determinada situação em que alguém vem e põe o dedo na minha ferida, isso ainda dói. Cada vez que eu tiver curado mais ela vai ficar menos dolorida, vamos dizer assim, e eu vou saber quando não deixar o outro colocar o dedo na minha ferida aqui, tá? Mas eu não acho que a gente cura completamente. Eu não acho que é uma cicatriz que vai ficar, simplesmente vai sumir. Sabe aquela coisa que você fala, ah, eu machuquei aqui uma vez, mas a cicatriz sumiu, curou completamente? Existe isso. Mas eu não acredito nisso com as feridas, tanto emocionais quanto a ferida materna. Eu acho que é algo que a gente precisa aprender a lidar e precisa aprender ah, a lidar de forma individual mesmo, sabe? Como que isso se manifesta em mim e como que eu me adianto. Então, eu já sei que em determinada situação, ou quando alguém vai falar algo para mim, aciona uma ferida minha. Eu já sei que essa reação é da minha ferida. Então, eu trazer cada vez mais para o meu consciente aqui, para o meu córtex pré-frontal, para eu primeiro ter o raciocínio mesmo, lógico, sabe? Antes de pegar de assalto pela emoção. Então, quanto mais a gente trata essa ferida, mas ela fica controlada, vamos dizer assim, ela fica branda, mas eu não acredito numa cura completa, tá? Mas ela fala sobre isso, fala uma breve amostra do que ganhamos ao curar a ferida materna. Sensibilizar-se novamente para a vida. Então, o que ela quer dizer com isso? Principalmente na sociedade de hoje em dia, o quanto nós estamos no automático e quanto a gente só não vai, né? Só vai. E aí, tanta informação, tanta coisa que a gente fica nesse automático e para um pouco de sentir, a gente para de sentir as coisas. Então, ela fala que quando a gente cura a nossa ferida materna, a gente volta a sensibilizar-se pela vida, ver o valor nas pequenas coisas, né? Para quem fez o Reaprendendo a Ser Leve comigo, vai começar a se identificar aqui. O quanto isso que a gente vai falar aqui são coisas que a gente ganha quando a gente faz o Reaprendendo a Ser Leve, por exemplo. Porque o Reaprendendo a Ser Leve, ele foi feito principalmente para curar a ferida materna. Muitas de vocês não sabem, já são quase 100 alunas, e muitas de vocês não sabem disso. Mas o final das contas, lá no final do Reaprendendo a Ser Leve, a gente cura muito do nosso relacionamento com a nossa mãe e com o nosso pai. E por isso que a gente ganha tanta leveza na vida no final dele, tá? Então a gente passa a ver beleza nas coisas simples do dia a dia, na vida em si, tá? Integrar ao invés de compartimentar. Então, na sociedade também a gente tem muito isso, sabe, de separar as coisas, né? Isso é aquilo e tal. E quando a gente começa a se estudar como ser humano e como pessoa e aprofundar no autoconhecimento, até mesmo na visão sistêmica, a gente começa a entender o seguinte, que nós somos um todo, nós não somos algo fragmentado. Então, quando a gente cura a nossa ferida materna, de acordo com ela aqui, a gente começa a integrar as coisas. E a gente começa a ver as coisas como tudo uma coisa ligada com a outra. Então, eu não sou só o meu signo, eu tenho esse signo, nasci nessa família que era para aprender sobre isso, a minha principal ferida é essa, as minhas questões são essas, que eu tenho que aprender aquilo, e tudo está interligado. E a gente começa a ver a beleza, inclusive, em estar tudo interligado e começa, assim, a integrar tudo isso, tá? Redefinir os gatilhos como oportunidades, então, o que a gente está falando, eu conheço as minhas feridas, eu conheço as minhas limitações, eu conheço onde dói, e ao invés de deixar isso explodir do nada e sair um pouco do meu controle, eu começo a ver isso como uma oportunidade, tá? É uma oportunidade de fazer novas escolhas. Então, eu já sei que eu reajo assim, eu posso começar a escolher, a agir e a sentir diferente. Reivindicar formas incorporadas de saber. Então, o que que ela quer dizer com isso? Nós, mulheres, e quando a gente faz o Onde está o meu feminino, e a aula de feminino e masculino, inclusive, dentro do Reaprendendo a Ser Leve, a gente fala o seguinte, que o feminino, ele é extremamente intuitivo. Nós, mulheres, temos
uma percepção dos acontecimentos, da vida em si, muito ampla, tá? É muito profunda essa nossa percepção. Então, quando a gente cura a nossa ferida materna, a gente entra em paz com esse feminino, a gente faz as pazes com o nosso feminino e nós deixamos cada vez mais esse feminino aflorar. Isso significa que a gente também expande em questão de intuição e de sabedoria interna. Aos poucos, gente, eu fui entendendo o seguinte, que com o decorrer da sociedade, entrou uma coisa meio que assim, ah, não, isso é crendice popular, isso aí é coisa dos antigos, isso aí não vale nada, porque a sociedade, né, hoje em dia tá mais moderna, tá? Isso aí é bobeira e tal, tal, tal. E quanto mais a gente vai aprendendo sobre tudo isso, mais a gente vai vendo a sabedoria dos povos de antigamente, da ancestralidade, uma sabedoria nossa como mulher, que a gente vai deixando de lado por causa da modernidade do mundo. E isso vai fazendo a gente se perder também, tá? Quando uma mulher fala assim, eu estou perdida, a gente fala assim, então volta para casa. Volta para casa para você lembrar de onde você vem, para saber onde você está e conseguir definir para onde você vai. Primeiro você precisa voltar para casa. Deixar de fazer em excesso, outra coisa que a gente ganha quando a gente cura a ferida materna, ó, o resultado reaprendendo a ser leve aí. Por quê? Porque a gente para de ver o valor nas coisas que a gente faz e sim no valor do que a gente é. Então a gente não precisa mais fazer em excesso para provar valor para ninguém. A gente passa a saber o nosso próprio valor. Então a gente deixa de fazer em excesso, tá? Desobjetificar o mundo ao redor. Então o que que significa isso? Que a gente começa a se conectar mais com os outros seres e com a Mãe Terra. Hoje em dia, de novo, a sociedade cresceu demais, é muita cidade, prédio, blá, blá, blá. A gente perdeu a conexão com a Mãe Terra. Inclusive, ela fala aqui que uma das formas da ferida materna, enquanto sociedade, enquanto planeta, é a poluição da Terra, o uso desenfreado dos recursos naturais. Tudo isso é uma ferida materna em relação à Terra, porque a Terra é considerada mãe. Então, o céu, Deus, é considerado pai, a Terra é considerada mãe, a mãe justa, generosa e dadivosa que oferece para nós tudo de abundância e infinitamente abundante, né? E a nossa postura de prejudicar a terra, de poluir a terra, de acabar com os recursos naturais, isso é uma forma de ferida materna também, ok? Curar a ferida materna não é um caminho rápido, glamouroso ou fácil. Não é. Mas é o verdadeiro caminho para a cura intergeracional e transformação que precisamos para criar mudanças duradouras. Então, muito se fala de caminhos rápidos, fáceis e práticos, e em 2 encontros você cura sua vida e tal, tal, tal. Ela não fala de algo mágico aqui. Ela fala que é um caminho realmente duradouro, profundo e muitas vezes doído, tá? Mas é realmente mudanças que vão permanecer com você para o resto da sua vida, tá? São mudanças reais que acontecem dentro de nós, tá? E assim a gente cria um mundo melhor para nós, para nossas famílias, para os nossos filhos e para a Terra, ok? Então essa é a introdução. E hoje a gente já vai entrar também no capítulo 1. Na quarta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai estudar o capítulo 2. Mas hoje, então, nós vamos estudar a introdução e nós vamos fazer também o capítulo 1. Então, o capítulo 1, alguma dúvida até aqui? Eu estou aqui preocupado com o horário para a gente se manter até as 8h40. E quero que seja algo assim, para vocês irem ouvindo enquanto, sei lá, vai ser o café da manhã, enquanto caminha, enquanto vai para o trabalho, para a gente ficar junto aqui nesta manhã. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês comentam aqui para mim. No capítulo 1, ela fala então, o que é a ferida materna? Ela começa contando sobre um pouquinho da história dela, faz uma breve introdução sobre a história dela, tá? Então ela fala isso, que ela veio da Nova Inglaterra, que ela tinha uma condição boa, ela era de classe média e tal, mas que ela vivia numa grande zona emocional dentro da casa dela. E ela conta o seguinte, que a mãe dela colocou ela como melhor amiga dela. Então,
ela lembra que chegou um certo momento em que o pai começou a chegar muito tarde, porque ficava no bar, saía do trabalho, ficava no bar, enchia a cara, e ela vinha chorar as pitangas para cima dela. A mãe dela vinha chorar pitanga para cima dela. Então a mãe dela chegava para ela e falava problema de casal, né? Ah, porque seu pai isso, porque seu pai aquilo, e não sei o quê, porque o problema do trabalho. E ela falava para Bethany, né? A mãe dela falava para ela: Você é minha melhor amiga, você é o que me dá força, nossa, você é tudo, como você é boazinha, você é uma graça, olha que linda que você é, né? Ela falou: Eu tinha 6 anos quando minha mãe me disse que eu era sua melhor amiga e que me amava mais do que qualquer outra pessoa. Então, ela ela conta o seguinte, que ela começou a se unir com a mãe dela, ela virou uma grande aliada da mãe dela. Ou seja, para eu ser importante aqui, eu sou muito importante para minha mãe, para eu ser amada por ela, eu tenho que me aliar a ela, certo? E ela falou que chegou a um certo ponto que ela começou a gritar com o pai dela, né? Quando ela começou a crescer um pouquinho mais, o pai dela às vezes chegava tarde em casa e ela se aliava tanto à mãe que ela começava a gritar com o pai dela, brigar com o pai dela, que o pai dela estava chegando tarde, não sei o quê. Chegou um ponto dela começar a intervir no pai para cima do irmão, então ela ia para cima do pai. Então ela criou uma personalidade, vamos dizer assim, de protetora real da mãe e até do irmão depois, tá? Ela fala que a aliança com essa mãe fazia com que ela se sentia necessária e importante, mas também presa ao seu sofrimento. Então ela vai contando o seguinte, que conforme a mãe dela conforme isso foi ao longo do tempo, ela começou a entender o seguinte, que quando ela falava de algo dela, logo a mãe dela colocava um problema da mãe dela. Então, se ela começava a falar de alguma coisa que não estava legal e tal, a mãe dela logo já falava, ah, mas aí o meu trabalho, ou sei lá, o seu pai, ou alguma coisa, para não dar importância para o que ela sentia, mas só para o que a mãe sentia. Então, aos poucos ela foi entendendo o quê? O que eu sinto não é importante, o que eu sinto não vale, é o que minha mãe sente, é o que é importante para ela. Então, qual é o meu papel aqui? Não sentir, não tenho as minhas necessidades atendidas, eu não sou vista aqui. Eu sou apenas o apoio emocional da minha mãe, tá? Ela fala que ela desenvolveu uma grande devoção à Virgem Maria e, sistemicamente falando, quando a gente começa a ver uma pessoa que é muito, muito devota, enlouquecidamente ali, por exemplo, de Jesus Cristo ou de Deus, tem uma falta grande de pai ali. E quando uma pessoa é muito devota de Nossa Senhora, que fica uma coisa muito bitolada, tá? Não tô falando de você ter fé, você tem fé e tá tudo certo, tá bom? Mas aquelas pessoas que é bitolada, que tudo é Nossa Senhora, e tem Nossa Senhora para tudo quanto é lado, e vai na missa todos os dias, e vai sendo novena todos os dias, e aquela coisa muito bitolada, a gente tá falando de falta de mãe, tá? Então aqui ela conta que ela desenvolveu uma profunda devoção à Virgem Maria, tá? Aos 11 anos ela pensou em se suicidar. Ela, ela, voltei. Aos 11 anos ela pensou em se suicidar para acabar com o sofrimento dela, que ela nem entendia de onde vinha. Aos 19 anos ela foi estudar, coincidentemente a mesma profissão da mãe, ela queria ser professora e acabou engravidando. E quando ela se viu grávida, ela falou assim que ela ficou muito bagunçada, porque foi sem querer aos 19 anos, e ela ficou completamente perdida. E ela acabou, eu não, no livro não fica claro, tá? Se ela provoca o aborto ou se ela sofre o aborto. Ela só fala assim: após o aborto, eu entrei numa loja de produtos naturais e procurei em cima do balcão algum cartão de alguma terapeuta, e aí ela achou a terapeuta dela e seguiu com a terapeuta dela mais de 20 anos, tá? E que ela realmente assumiu esse papel de boazinha. Quem nunca, né? A boazinha. Que fica quietinha, bonitinha, não entra em conflito, né? Não fala nada, não tem vontade, não tem nada, é só a boazinha. Olha que gracinha, ela fica quieta, olha que linda, ela é comportada. Ai. Ela lembra que teve uma vez que ela estava entre as tias, né? A mãe e as tias conversando, e as tias de repente falaram assim: Nossa, ela é tão quietinha, tão boazinha, né? Nem parece que ela estava aqui.
tanto que a pessoa se anula, tá? O que mais? Eu já falei. E aí, depois que ela sofreu o aborto, que eu não sei se ela provocou, ela não deixa claro se ela provocou, se ela simplesmente sofreu o aborto, ela acabou trancando a faculdade e depois ela voltou para fazer na faculdade de psicologia, tá? Ela não formou, então, na mesma profissão da mãe. Ela acabou, então, escolhendo para fazer a faculdade de psicologia. Depois ela acabou se apaixonando, se mudou para Nova York, né? E aí, depois de muitos anos em terapia, ela conseguiu realmente sentir o impacto do relacionamento com a mãe dela na vida dela, tá? Ela começou, depois que ela ficou distante fisicamente da mãe, que ela começou a sentir esse impacto que o relacionamento com a mãe tinha, tá? Ela descobriu um lago profundo de raiva e tristeza enormes sobre como minha mãe havia me tratado e como meu pai falhara em me proteger. Então, ao mesmo tempo que ela tinha raiva do pai, enfim, assumiu esse papel de defensora da mãe, ela também sentia a falta desse pai proteger ela perante o que a mãe fazia. E a gente está falando, gente, de algo muito sutil, tá? Nós estamos falando de uma família bem estruturada ao ver da sociedade, tá? Um pai que trabalha, mãe que cuida dos filhos, tem uma casa, tem estrutura, mas nós não estamos falando de questão financeira, a gente está falando de questão emocional e o quanto isso causa traumas que ficam gravados quando a gente no resto da vida e acabam então depois reverberando isso na nossa vida adulta, que é o nosso caso hoje, ok? Não se fala abertamente entre problemas de mãe e filha, e aqui ela entra nos níveis de ferida materna. Então, ela fala o seguinte: que existem 4 níveis: o nível pessoal, o nível cultural, o nível espiritual e o nível planetário, tá? Então, a ferida materna pessoal são as minhas primeiras dinâmicas, eu e minha mãe. Então, o meu relacionamento com a minha mãe vai causar ali algumas feridas maternas, ok? Ferida materna cultural, a desvalorização sistêmica das mulheres em quase todos os aspectos das culturas patriarcais. Aqui ela fala sobre a cultura patriarcal e eu quero deixar muito claro isso. Eu nunca fui a favor dessa coisa da mulherada falar, porque hoje a gente é assim, porque os homens isso, os homens aquilo, e aí a gente. Eu detesto isso porque eu acho que coloca a gente num lugar de vitimismo. E, de novo, vítima não consegue fazer nada. Eu não gosto disso, tá? Mas aqui ela coloca o patriarcado num estudo do que aconteceu com a sociedade e que aí, assim, eu não concordo da gente se manter nesse papel de vítima, mas eu acho importante a gente entender por que que a gente entrou nesse papel, tá? E sim, existe uma questão cultural aí, uma questão social do patriarcado. E o que que seria isso? Ao longo da evolução da sociedade, lá no começo, voltei. Lá no começo da nossa sociedade, os primeiros trabalhos eram muito para os homens, trabalhos muito braçais, enfim. Os homens iam trabalhar, os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam. Quem tomava as grandes decisões eram os homens. Na verdade, eles tomavam todas as decisões. Eles decidiam para onde que ir, eles decidiam absolutamente tudo. E colocou-se então a mulher num papel de submissão mesmo. Então vocês não têm voz, vocês não têm nada aqui. Ela fala que a sociedade coloca uma expectativa e uma pressão em cima das mulheres, em que as mulheres precisam ser mães e a mãe perfeita. Então, você tem que ser uma mãe amorosa, você tem que ser uma mãe cuidadora, você tem que gostar de ser mãe, você tem que abrir mão da sua vida para ser mãe, você precisa abrir mão de tudo aquilo que você gosta, de tudo aquilo que você faz pelos seus filhos. Você não pode sentir raiva, você não pode descansar, você não pode nada disso. Então ela fala isso sobre a cultura do patriarcado, tá? E que isso causa uma grande ferida materna, certo? Ferida materna espiritual, que seria a nossa desconexão e alienação de um poder superior e da vida em si. Então, quando a gente tem uma ferida materna espiritual, a gente fica totalmente desconectado
E aí a gente vê que quando a gente cura a ferida materna, por isso que eu falo para vocês, que essa questão espiritual, essa questão da fé, quanto mais a gente olha para a gente, quanto mais a gente cura o que tem aqui dentro, mais a nossa fé aumenta, mais conectado a gente fica, mais intuitivo, mais a gente escuta aqui, ó, as informações que vêm do espiritual, ok? E a ferida materna planetária que a gente falou aqui um pouquinho, que é o mal causado à Terra, com desmatamento, extinção em massas, crise climática, poluição, etc. Tá? Mas tudo isso começa no nível pessoal. A ferida materna é curada no nível da condição de filha. Então, mesmo que você seja mãe hoje, digamos que você é mãe hoje, para você curar a sua ferida materna, você não vai olhar na sua relação sua com a sua filha ou sua com seu filho. Você vai olhar sempre na relação sua com a sua mãe. Você só cura sua ferida materna quando você se volta no seu lugar de filha, ok? Nem toda mulher é mãe, mas todas as mulheres são filhas. E curar a ferida materna não se trata de colocar mães e filhas umas contra as outras, pelo contrário, é sobre as mulheres coletivamente assumirem o seu poder. Entende que quando a gente tem uma dor em relação à nossa mãe, nós, inclusive, é, estendemos isso a outras mulheres. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, a mulher não se dá bem com outras mulheres, existe uma competição muito grande entre as mulheres, não se pode falar muito para outras mulheres o que, que eu estou fazendo, o que estou acontecendo, porque as mulheres têm inveja umas das outras. Nós estamos falando de ferida materna. Quando nós reagimos assim com outras mulheres, significa que nós temos uma dor com a nossa mãe. Não é em relação a outras mulheres, é em relação à nossa própria mãe. Quando a gente quer competir com outras mulheres, normalmente nós competimos com a nossa própria mãe, tá? E nós não precisamos que nossa mãe esteja presente para a gente curar essa ferida, tá? Essa ferida está dentro de nós e nós podemos curá-la, independente se você tem a mãe viva, se não tem, se ela está próxima, se ela não está, tá tudo certo, ok? Essa ferida é sua e você consegue curá-la de acordo com a autora, tá? O custo de evitar a ferida materna. Então, qual é o problema da gente não olhar para isso? Ali, não quero olhar para isso. Quero ver isso, não. Vou assistir essas lives, não. Vou ficar quieta na minha casa, larga a mão de olhar para isso. Qual é o custo de continuar com essa ferida? Ela fala que a ferida materna mantém as mulheres separadas delas mesmas. Então, de novo, quando a gente fala, a mulherada fala assim: eu estou exausta, eu estou perdida, eu estou esgotada, eu não sei mais o que eu quero. A gente está falando da sociedade das mulheres exaustas, que é essa sociedade que eu falo aqui. Nós estamos falando de mulheres que têm uma ferida materna muito profunda, tá? E o custo para a nossa vida pessoal é viver eternamente com um sentimento vago e persistente de que há algo errado comigo. Tem muita mulher que chega para mim e fala assim, Aline, eu preciso que você me ajude a saber o que tem de errado comigo, porque tem alguma coisa errada comigo. Porque não é possível que eu vivo isso. Não é possível que eu estou nesse lugar de novo. Não é possível que isso está acontecendo. Tem alguma coisa de errado comigo. Isso eu escuto muito, 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 muito nos meus atendimentos das minhas alunas, tá? Nunca concretizando o nosso potencial por medo de falhar ou sermos desaprovadas. Será que vocês vão se identificar com isso? Depois vocês me falam se vocês estão identificando com isso, tá? Tendo limites frágeis e falta de clareza sobre nós mesmas. Não nos sentindo dignas ou capazes de criar o que desejamos de fato. Não nos sentindo seguras o bastante para dar espaço e voz à nossa própria verdade. Organizando a vida em torno de não afundar o barco. Sabe aquela coisa de apagar incêndio? Fica perto da vida apagando incêndio. A intenção é não afundar o barco. E fica organizando a vida em volta disso aí. Sabotando nós mesmas quando nos aproximamos de um progresso. Esperando inconscientemente pela permissão ou aprovação da mãe antes de reivindicarmos nossa própria vida. E aqui a gente está falando assim, né? Esperando inconscientemente pela permissão ou aprovação da mãe. Primeira coisa, inconsciente,
tá? Não é consciente. Você não tá fazendo as coisas na sua vida esperando que tua mãe fale, filha, vai lá. Não é isso, mas inconscientemente é isso que a gente está fazendo. Por isso que eu fiz um Reels para você, falando assim, quando você está preocupada, se o que eu vou falar, se o que eu vou fazer, os outros vão aprovar, a gente está falando de pai e mãe. Aqui, no caso, a gente está estudando ferida materna, então a gente está falando de mãe. E o que que a gente ganha quando a gente cura a ferida materna? A gente se torna mais fluente e hábil em lidar com as nossas emoções. A gente passa a ter limite saudável que vão dar suporte à nossa autorrealização. Desenvolvemos uma sólida mãe interior que nos dá amor incondicional, apoio e conforto. Então, quando a gente não teve uma mãe que nos deu apoio, que nos foi amorosa, que nos foi calorosa, que nos deu colo, enfim, que não teve esse papel de mãe, vamos dizer assim, nós precisamos desenvolver dentro de nós mesmas isso e nos tornarmos a melhor mãe para nós. Se você fosse a sua mãe, você deixaria você comer o que você come hoje? Se você fosse sua própria mãe, você se deixaria ser tão crítica quanto você é com você mesma hoje? Se você fosse sua própria mãe, você deixaria você andar com as pessoas que você anda hoje? Fazer o que você faz hoje? Então, a gente cura a nossa ferida materna, a gente trata isso dentro de nós, e assim nós nos tornamos uma mãe para nós mesmas. E a gente tem essa fonte dentro de nós. E passa a cuidar de nós com muito amor e muito carinho. Ok? A gente se reconhece como a gente é competente, sentindo que tudo é possível e que estamos abertas a milagres e a todas as coisas boas. Estamos em contato constante com a nossa bondade interna e nossa habilidade de inserir a nossa bondade em tudo que a gente faz. Isso tudo é quando a gente. São os benefícios de curar a ferida materna, tá? Termos uma profunda compaixão por nós mesmas e por outras pessoas. Não nos levarmos tão a sério. Não precisarmos de validação externa para sentirmos bem. Acreditarmos que a vida nos traz o que precisamos em cada momento. Isso é fé, gente. Tá vendo como aumenta a nossa fé, inclusive? Sentirmos-nos seguras na nossa própria pele e ter a liberdade de sermos quem somos. Enxergar nossas mães e a nós mesmas com precisão, não levando para o lado pessoal as limitações dela, entender que ela é ela e nós somos nós. Chegar à gratidão pelas nossas mães, pelo que as nossas mães puderam nos dar. Então, hoje, se a gente sente muita raiva, sente dores em relação à nossa mãe, significa que tem muito sentimento atrelado aí. Por isso que é tão importante fazer esse trabalho. Só para dar um spoiler para vocês, no Reaprendendo a Ser Leve, a gente aprende ferramenta para transformar esse tipo de sentimento. Imagina você pensar numa situação e lembrar de tudo que aquela pessoa te fez. E automaticamente você já sente a raiva, a tristeza, a mágoa e tal. No Reaprendendo a Ser Leve, a gente aprende a ferramenta em que a gente aplica a ferramenta e você lembra da situação e simplesmente você não sente mais essas coisas pesadas. E aí você pode seguir. Então, quanto mais a gente limpa esses sentimentos, quanto mais a gente transforma isso, mais leve a nossa vida fica. Ok? Bom, aqui a gente vai continuar então na quarta-feira, tá? Aqui a gente já deu uma grande explanada, tanto qual é o problema de não curar a ferida materna e o que a gente ganha ao curar essa ferida materna. Depois eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, mas eu também vou subir ela no YouTube para vocês. Vou deixar lá como uma playlist, a gente vai colocar todos os capítulos lá para vocês poderem acompanhar depois, certo? E depois eu quero saber o que vocês acharam, se já trouxeram alguns sites aí, se vocês já estão vendo as coisas de outra forma, se for legal esse horário, né? Se vocês estão aí, enfim, fazendo as coisas de vocês, e se está gostoso e ouvindo e acompanhando tudo isso. Se tiver muito rápido, me avisem, porque eu fico, né, querendo entregar o máximo que eu puder no tempo que a gente tem. Então, se tiver muito rápido, me avisem, por favor, ok? Que a gente vai mais devagar. Mas aqui, na próxima aula, né, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre raiva, vergonha e culpa, sobre o patriarcado como a principal causa da ferida materna, sobre a maternidade e a ferida materna. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso, tá? Que pertence a todas as mulheres, sobre inconsciente
e então deixar uma questão para reflexão. Mas aí eu vou deixar um exercício para você hoje, ok? De tudo isso que a gente falou, principalmente desses custos, vamos dizer assim, da gente não curar essa ferida materna, né? Dessa questão da gente se sentir desconectada com a gente mesmo, essa sensação de ter algo errado com a gente, desses custos que eu falei, né? Desses problemas da gente evitar olhar para isso, qual que você enxerga aí hoje que você tem, né? Essa falta de clareza de quem você é, talvez uma sensação de nunca ter concretizado o seu potencial real, talvez esse sentimento de que tem algo errado com você, talvez essa coisa de ir organizando a vida para o barco não afundar e não uma organização em que a vida fica próspera e plena e mais tranquila, de não se sentir seguro bastante para colocar sua voz no mundo, talvez. E se você se sabota quando você está começando a progredir, quando você está começando a ir, agora vai. Aí vem alguma coisa e você acaba se sabotando. Veja se você se identifica com algum desses custos. E talvez a gente precise juntas, então, aprofundar um pouquinho mais nessa ferida materna. Ok? Aí você me conta. Lá no direct, ou então comenta aqui nessa live salva. Certo, minhas queridas? Foi um prazer ter vocês aqui. Um beijo. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Bora trabalhar. Um beijo.